E com relação à notícia, a qual eu li hoje, né, que associa tudo que está acontecendo aqui em Chapuri, resumindo tudo isso, trocando os papéis, misturando tudo e jogando num saco só, né? O que eu tenho a dizer sobre isso? Que é covardia com os produtores rurais. É covardia você não separar as coisas. Eu não tô questionando as ordens judiciais, eu vou repetir mais uma vez, eu não tô incentivando as pessoas a desmatar, que eu sou contra o desmatamento. Eu venho aqui falar sempre sobre as injustiças, sobre como foi retirada uma família de sua casa. E aí são várias famílias. E aí são várias famílias que foram retiradas. Não foi de agora. Foram outras pessoas que foram retiradas. Ah, Rose, mas eles não têm o perfil do campo. Ah, Rose, mas eles sabiam dessa ordem judicial. Ah, Rose, mas isso, mas aquilo outro. Eu sei que tem muitos questionamentos. E eu também questiono. Não tem outra maneira de resolver essa situação a não ser jogando as pessoas na miséria? Você não é a favor do progresso? Você não é a favor que as coisas mudam, elas evoluem e devem evoluir para o melhor? Né? Então são vários questionamentos e eu repudio qualquer associação das pessoas que estão passando por esse problema a qualquer tipo de associação criminosa. Meus amores, eu tô falando da realidade dos povos trabalhadores. Nós vimos pai chorando, pessoas quase tendo um infarto, que eu não sei como que o Gutierrez não teve um infarto, foi muito forte. Eu tô falando de uma criança de 1 ano e 1 mês sendo tirada da sua casa. Eu tô falando de um homem trabalhador que tirava leite, acordava de madrugada. Eu tô falando dessas pessoas. Eu não tô falando de bandido, eu não tô falando de criminosos. Eu não tô falando de pessoas que usam a oportunidade para fazer crime, né? E eu jamais defenderia o que é errado. Jamais me pronunciaria diante do que é errado. E é isso, meu pronunciamento. Eu gostaria muito que os jornalistas, os editores, os escritores, antes de fazer uma matéria, eles viessem, né, conversar com as pessoas, fosse lá no local. Eu não vi nenhuma imprensa fazer nada ao vivo, né? Não vi nem dos direitos das crianças, nem do direito dos animais, nem do direito dos humanos. E hoje tentar colocar essa narrativa de que foi só 2 pessoas que foram atingidas, que essas 2 pessoas sabiam. E eu queria falar sobre isso, né? Mas é muito longo. Só que a reserva extrativista foi montada em 1990 e só em 2007 veio a primeira multa, não foi nem a primeira ação. Em 2007 que veio surgir as primeiras multas, não foram as primeiras ações. Hoje nós tivemos reunido, né? E inclusive uma pessoa que é do meio, não vou citar agora porque segundo ele vai escrever tudo isso, né? E vai colocar à nossa disposição. Mas a história é essa. Foram 17 anos desde a criação da reserva até a primeira multa. E segundo os moradores antigos, que eu conversei hoje também, que estão lá há mais de 90 anos, juntando a história do pai e a história deles, né? E hoje estão embargados. E foram 17 anos sem instrução, sem saber exatamente onde era a linha da reserva. E a reserva foi feita sem saber exatamente quem estava morando lá. Então são tantas coisas, são tantos pontos que devem ser ligados,
devem ser tratados com tamanha responsabilidade, porque não dá para continuar um órgão em prol de uma causa, tá destruindo toda uma cadeia social, toda uma história cultural, uma história social, um registro, a identidade dessas pessoas. Não dá para ver isso. E eu, enquanto professora, enquanto já falei formadora de opinião, não dá pra gente ver a história acontecer e continuar acontecendo da maneira errada. Se existem realidades e realidades, por que não adaptar as leis à realidade das pessoas, né? Porque cada caso é um caso, cada história é uma história. E é isso, meus amores. O discurso, ele é grande. O discurso é grande. A luta é válida. A revisão de tudo isso é necessária. Se você não entende tudo isso, não queira começar a entender quando faltar as coisas no seu prato, quando faltar as coisas na sua mesa. Porque se a cadeia produtiva parar, nós estamos fritos. E essas questões agrárias devem serem, sim, tratadas, devem ter a nossa atenção. Se o país A, B, C ou D quer reflorestar, refloresta deles, porque nós temos muita floresta. Quem está desmatando não são os pequenos produtores, nós sabemos quem são. São as grandes indústrias que são vendidas, as nossas terras são vendidas para eles. E é sobre isso. Trocando os papéis, misturando tudo e jogando num saco só. Que é covardia com os produtores rurais. É covardia você não separar as coisas. Eu não estou incentivando as pessoas a desmatar, que eu sou contra o desmatamento. E aí são várias famílias que foram retiradas. Não foi de agora. E eu repudio qualquer associação das pessoas que estão passando por esse problema a qualquer tipo de associação criminosa. Conversar com as pessoas, fosse lá no local. Eu não vi nenhuma imprensa fazer nada ao vivo, né? Não vi. A reserva extrativista foi montada em 1990 e só em 2007 veio a primeira multa, não foi nem a primeira ação. Foram 17 anos sem instrução, sem saber exatamente onde era a linha da reserva. E a reserva foi feita sem saber exatamente quem estava morando lá. Então são tantas coisas, são tão